Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas coisas você quer mudar ou melhorar na sua vida agora? Pode ser saúde, trabalho, estudo, relacionamentos, dinheiro, um projeto pessoal. Conte mentalmente. Se a resposta foi mais do que três, você provavelmente já sentiu isso. A sensação de estar sempre ocupado, sempre correndo, mas no final do dia não ter avançado de verdade em nada. É exaustivo e frustrante, porque você está se esforçando, mas os resultados não aparecem na velocidade que você esperava. Isso tem um nome, chama dispersão. E o antídoto é foco. Não o foco de ficar concentrado por 2 horas sem olhar o celular, embora isso também importe. Estou falando de um foco maior, estratégico, a capacidade de escolher poucas coisas e ir fundo nelas, em vez de tentar tocar tudo ao mesmo tempo e não ir fundo em nada. A nossa cultura tem uma relação estranha com a ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Durante anos, isso foi vendido como uma habilidade. A pessoa que consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo era admirada, produtiva, eficiente. O problema é que a ciência diz o oposto. Pesquisadores da Universidade Stanford fizeram estudos extensos com pessoas que se identificavam como grandes multitarefas, e o resultado foi surpreendente. Essas pessoas eram piores em filtrar informação irrelevante, piores em manter o foco em uma tarefa e piores em alternar entre tarefas do que pessoas que não praticavam multitasking. O cérebro humano não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar rapidamente entre tarefas. E cada vez que você alterna, tem um custo. Você perde tempo voltando ao contexto anterior, perde qualidade de pensamento e acumula uma fadiga cognitiva que vai crescendo ao longo do dia. Então, quando você acha que está sendo produtivo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, na verdade você está fazendo várias coisas de forma superficial, gastando mais energia do que precisaria e provavelmente entregando um resultado pior em cada uma delas. Fazer uma coisa por vez, com atenção total, é quase sempre mais rápido e melhor do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o problema vai além de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo numa tarde. O problema mais profundo é ter prioridades demais no médio e longo prazo. Existe uma expressão que é assim, eu gosto bastante. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. E a maioria das pessoas vive assim, uma lista enorme de objetivos importantes, todos competindo pela mesma quantidade limitada de tempo, energia e atenção. O autor Gary Keller escreveu um livro chamado A Única Coisa, com uma ideia central poderosa. Ele diz que por trás de qualquer resultado extraordinário existe sempre uma coisa principal. Uma coisa que, se você fizer bem feito, torna tudo o resto mais fácil ou até desnecessário. E a pergunta que ele propõe é simples: qual é a única coisa que eu posso fazer agora que vai tornar tudo mais fácil ou desnecessário? Não estou dizendo que você deva largar tudo na vida e focar em uma única coisa para sempre. Estou dizendo que em qualquer momento, em qualquer área da sua vida, existe uma coisa que importa mais do que as outras. E quando você identifica essa coisa e coloca a energia real nela, os resultados aparecem de um jeito que a dispersão nunca vai conseguir produzir. Então você deve estar pensando: como trazer isso para a vida real? Comece com uma revisão honesta das suas prioridades. Pegue papel e caneta ou abre o bloco de notas. Escreve tudo o que você quer fazer, mudar ou alcançar. Tudo. Agora, olhe para essa lista e pergunte: se eu só pudesse escolher uma coisa para avançar nos próximos 3 meses, qual seria? Isso é difícil, vai doer um pouco. Porque escolher uma coisa significa deixar outras para depois, pelo menos temporariamente. Mas é exatamente esse desconforto que torna a escolha valiosa. Quando você escolhe, você está alocando recursos reais para uma direção real. Quando você não escolhe, você distribui migalhas de atenção para tudo e avança de verdade em nada. E depois de escolher a prioridade principal, olha para sua semana. Tem um bloco de tempo protegido para trabalhar nessa coisa? Não um tempinho que sobra no final do dia quando você já está esgotado. Um bloco real,
com começo e fim definidos, onde essa coisa é a única coisa que existe. Cal Newport, professor e autor do livro Trabalho Focado, chama isso de trabalho profundo. Ele define como a capacidade de se concentrar sem distração em uma tarefa cognitivamente exigente. E ele argumenta que essa capacidade está se tornando cada vez mais rara e, ao mesmo tempo, cada vez mais valiosa. Quem consegue fazer isso bem tem uma vantagem enorme sobre quem não consegue. O foco não é sobre ter mais tempo, é sobre usar o tempo que você tem com muito mais intenção. Uma questão importante: não confunde foco com a ausência total de distração. Vivemos num mundo cheio de estímulos, notificações, redes sociais, conversas e interrupções. Tentar eliminar tudo isso completamente é uma batalha impossível e até desnecessária. O que você precisa não é de um mundo sem distração, é de clareza suficiente sobre o que importa para que, quando a distração aparecer, você reconheça ela como distração e volte. A pessoa focada não é a que nunca se distrai, é a que percebe mais rápido quando saiu do caminho e volta com mais facilidade. E isso é treinável. Cada vez que você percebe que se distraiu e volta à tarefa, você está fortalecendo um músculo da atenção. Exatamente como uma sessão de meditação, onde você percebe que a mente vagou e traz ela de volta. O benefício não está em nunca vagar, está em perceber e retornar. E para a gente fechar, foco não é sobre fazer menos por preguiça, é sobre fazer menos por inteligência. É reconhecer que seu tempo e sua atenção são recursos limitados e que a forma como você os distribui determina os resultados que você vai ter. Escolha uma coisa, proteja tempo para ela. Vá fundo e resista ao impulso de dividir sua energia em 10 direções ao mesmo tempo, porque tudo parece urgente. Na maioria das vezes, não é. Obrigado por ouvir o episódio 4. No próximo episódio, a gente vai falar sobre consistência e por que ela vale mais do que qualquer explosão de motivação. Até lá!